Convidar o Miguel Matias para ele, a gente começar com uma oração. Então eu quero que a gente fique em pé para a gente iniciar a nossa bate-papo. Primeiro vamos dar início com o canto, né? Para nós se soltar mais. Seja bem-vindo, Lele, seja bem-vindo, Alá. Seja bem-vindo, Lele, seja bem-vindo, Alá. Paz e bem pra você, quem veio participar. Quero ouvir a voz do povo. Eu quero ver todo o povo acordar. Ainda tem gente que cria esse faz de novo. Fica calado no canto e não se mexe tudo. Quero ouvir a voz do povo. Ouvir um grito, uma não sei de quem foi. Vamos a grita forte, minha gente. Quem morre pra nós dessa vida. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Pode sentar? Então essa é quem já ouviu falar, cartazes por aí. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o saneamento básico, sobre o que temos e onde precisamos chegar. Há um bom tempo a gente já vem lutando nessa luta para conseguir esse plano que está feito aqui, e vamos ver agora como é que está o andamento. Essas três pessoas, especificamente o Joey e o Tarcísio, foram as pessoas que mais, pelo menos assim, quando criaram, alguns tempo atrás eu era conselheiro, hoje atualmente está o Dudu como conselheiro. Eu fiz algumas idas a Macaúbas, a gente via a luta do menino, o Tarcísio em Salvador. Então temos aqui duas pessoas que desde o início têm feito essa luta para o bem de Macaúbas e também para o nosso bem. A gente pode ver que tem pessoas que fazem isso em prol de nada, tipo assim, eles não estão fazendo para vou ganhar dinheiro aqui. É tudo um serviço voluntário. Então quando a gente vê umas pessoas assim que voluntariamente gastam seu tempo, luta, briga, vai no canto, vai no outro, a gente, tipo, eu por exemplo, eu sinto assim, tipo, orgulhoso de ver pessoas assim. Então quando a gente vê, o nosso distrito, por exemplo, é bem grande, e hoje, por exemplo, o número eu esperava mais gente, apesar que não acreditava que viria, mas era para vir mais gente, porque tem muitas pessoas que sofrem aí com algumas coisas que dependem do saneamento básico. Nas reuniões para fazer isso aqui, o Joe acho que esteve presente em todas, não foi? Sim. O Tarcísio acho que não teve. Às vezes o Joe ele fala assim, caramba, tem mais gente do que nas reuniões, né? Talvez você pense assim, não é porque as reuniões sempre eram à tarde, né? Então as pessoas estão trabalhando, então era uma dificuldade. Mas esse público que está aqui, sempre tem reunião assim, em prol de alguma coisa, eles sempre estão tão fervorosos aí. Mas assim, vamos escutar deles agora o que tem nesse plano, o que é o saneamento básico, o que a gente precisa, qual a participação nossa, o que a gente precisa estar para ajudar eles, pelo menos juntando aquela força para dar mais força para eles. Primeiro, o Dudu, Eduardo, ele está atualmente como conselheiro. O Joey também né? O Joey está como conselheiro, nos representando a nossa associação, não é? Então, mas o Dudu, que está há mais tempo lá, ele vai falar o que é o saneamento básico, para depois a gente ir conversando mais sobre o tema e sobre a causa. Dudu. Boa noite, pessoal. Boa noite. Qualquer necessidade de eu falar mais alto, vocês sinalizam. O tom de voz não é dos mais altos. Bom, como Sérgio falou, eu sou conselheiro municipal de saneamento básico. Aí, para explicar um pouco, o conselho ele é um órgão que é responsável por cobrar, principalmente da prefeitura, para que o saneamento básico se torne uma realidade no município de Macaúbas.
Então é um órgão composto por várias pessoas e essas pessoas recebem o nome de conselheiros. É um trabalho voluntário, como o Sérgio falou, em prol dessa causa. Aí vamos falar sobre saneamento básico. Vamos compreender um pouco mais. Quem já compreende muito vai compreender um pouco mais. Quem ainda não sabe muito, como eu em algum momento não sabia, acredito que vai ser uma oportunidade de sair daqui sabendo. Hoje eu li uma página na internet, o nome da página é Brasil Escola. Uma definição de saneamento básico que eu achei muito boa, muito interessante. E a gente saindo aqui com isso em mente já vai ajudar muito nos nossos próximos dias, né, com relação à questão do saneamento básico. Essa página definiu o saneamento básico como a maneira de manter a saúde do meio ambiente e da população. Saneamento básico, a maneira de manter a saúde do meio ambiente e da população. E o que é o saneamento básico em elementos? Tem a lei do saneamento básico que diz que são 4 pontos que compõem o saneamento básico, 4 áreas, 4 elementos, como a gente quiser chamar. Em algum momento eu pensava em saneamento básico só em esgotamento sanitário, que é a coleta da água que a gente gera em casa, a água suja da pia, do banheiro, e ela ser conduzida para um local adequado. Eu pensava em saneamento básico, pensava nisso. Isso é esgotamento sanitário. Faz parte do saneamento básico, mas não é só. Então vamos lá. O saneamento básico é composto por 4 pontos. O esgotamento sanitário, como eu disse, que é a coleta da água suja gerada pelas residências e outros locais, e ela ser conduzida para uma estação de tratamento. Isso aí é esgotamento sanitário e faz parte do saneamento básico. Não é ela ser jogada em qualquer lugar, como hoje ocorre no município, principalmente na sede. Isso aí é a ausência de saneamento básico. O outro elemento que compõe o saneamento básico é a coleta do lixo e a destinação adequada. Um aterro sanitário, por exemplo. Hoje nós temos no município a coleta, mas não temos a destinação adequada. Temos lixões a céu aberto. O terceiro ponto que compõe o saneamento básico é abastecimento de água tratada. A população tem acesso à água potável. Boa parte da população do município tem, mas boa parte não tem. Aqui na nossa região, aqui do distrito de Cristais, por exemplo, o pessoal ali de Seu Bidu não tem água encanada. Estamos lutando, buscando, tem um movimento. A gente vem dialogando com a Luiz desde julho em prol disso. Ele disse que se comprometeu a fazer a obra, mas até agora não é uma realidade, mas a gente está cobrando. Então eles não têm água tratada. É a ausência de saneamento básico. E o quarto ponto que compõe o saneamento básico é a drenagem da água da chuva. É a chuva ela ter sua condução de forma adequada, ela não gerar enchentes, não gerar prejuízos dentro das cidades e também na zona rural. Não é essa destruição de estradas que acontecem durante todo o ano, durante o período de chuva, todo ano. Isso aí também é a ausência de saneamento básico, porque a drenagem correta da água da chuva, que ela seguir seu caminho normal, sem gerar prejuízos, isso é saneamento básico. Então vamos lá, esgotamento sanitário, coletar a água das casas, a água suja, levar para a estação de tratamento, coleta de lixo adequada, água tratada para todo mundo, e captação da água da chuva, drenagem para que ela siga seu caminho sem gerar prejuízos. Então, pensando nisso, agora definindo o que é o saneamento básico, a gente volta ao que eu disse na parte inicial sobre a definição que a página Brasil Escola deu a saneamento básico, que é a forma de manter a saúde do meio ambiente e da população. Pensando nisso, o município de Macaúbas está tendo saúde? Não é? O meio ambiente e a população não está tendo saúde. Pensando desse ponto de vista que a página, de uma forma inteligente, colocou. Por que não está tendo saúde? O meio ambiente, principalmente na sede, o esgoto ele é jogado a céu aberto. Aquelas lagoas da região de Olaria estão todas contaminadas.
A região do açude também é prejudicada, porque com a chuva, aquela água suja, contaminada, ela vai seguir para o riacho, vai acaba caindo na lagoa do açude. Os lixões, Macaúbas tem o maior, mas aqui também é nossa realidade, o lixão a céu aberto, ali pode estar contaminando o lençol freático, quem abre poço. E também no município SAAI fornece água através do poço artesiano. A população pode estar consumindo água contaminada. Aqui, com as enxurradas, pode estar havendo contaminação do rio e a gente consumindo água contaminada, porque a gente consome também o consumo de peixes. E existe também as fossas, por a gente não ter uma rede de esgoto aqui, a gente usa fossa, isso pode estar contaminando o lençol de água também. Então, assim, não está havendo essa saúde, nem do meio ambiente, nem da população, porque há uma possibilidade da população estar sendo contaminada por esses problemas que a ausência de saneamento básico no município pode estar gerando. Vez por outra surge aí uma tal de como é que o médico chama? De virose, isso é. Ele não diz o que é, não sabe o que é. Quem sabe se não é contaminação devido à ausência de saneamento básico? A gente não sabe, não tem estudos, a gente não sabe qual é o grau de contaminação que tem essa água por conta do lixão, por exemplo. Então, o saneamento básico é isso. O município tem uma ausência muito grande. Eu vou estar à disposição para a gente conversar mais depois da fala dos colegas de luta e assim eu deixo a fala com o Sérgio. Beleza, então isso aí foi uma explanada aí do que é o saneamento básico. E agora o Joey Calife, quem acompanha, tive o prazer de fazer uma entrevista com ele online, não foi? Então o Joey Calife vai falar sobre o que tem de saneamento básico no Macaúbas e o que ainda, o que tem no plano e o que não tem. No Macaúbas. O que já tem de saneamento básico no Macaúbas e o que não tem? Me apresenta para quem não conhece, né? Boa noite a todos vocês. Boa noite. Eu quero dizer que eu me sinto muito honrado, feliz da vida em estar aqui e ver esse número bem legal de pessoas aqui. Porque eu já participei lá no início, quando a gente pregava no deserto, porque lá, há 13 anos, quando a gente falava de saneamento básico, o pessoal ficava olhando assim para mim, ele é um doido, não sei o que e tal. A gente ficava pregando no deserto. Hoje não, as pessoas já estão mais sintonizadas, as pessoas estão compreendendo muito mais, tanto é que vocês estão vindo aqui. Isso é motivo de muita alegria, muita honra para mim, sobretudo porque a última vez que eu estive aqui, eu conheço algum de vocês por causa disso, eu fui lá na associação e vocês, quem estava na reunião, aprovou o meu nome para que eu representasse vocês no Conselho Municipal de Saneamento Básico. E aí, hoje, ainda não foi promulgado o meu nome e os demais que vieram nessa nova fase, ainda não foi divulgado pelo Poder Executivo e a Prefeitura, mas é questão de tempo. Então, eu posso dizer que hoje já sou um conselheiro representante de vocês. Isso é uma responsabilidade muito grande. Além da alegria e honra, é uma responsabilidade muito grande, porque se vocês confiam em mim, eu tenho que honrar com tudo isso. E eu não posso brincar com isso. Eu não posso brincar com a fé de ninguém. Então, é muito importante que vocês saibam que eu estou muito, encarando isso com muita responsabilidade. É por isso que eu estou aqui hoje, é por isso que eu virei aqui outras vezes, com certeza. Mas onde eu quero chegar é o seguinte: desde quando nós iniciamos o movimento Todos pelo Saneamento Básico, há 13 anos, que foi em 2009 que nós começamos essa movimentação, as coisas mudaram bastante para melhor.
Se vocês perguntarem para mim o que você conseguiu agora de concreto até agora, o que o movimento conseguiu de concreto até agora, nós conseguimos a coisa mais importante que uma cidade pode ter, que é isso aqui. É um conjunto de leis que foram aprovadas pela Câmara e sancionada pelo prefeito. Agora cabe a nós fazermos com que eles façam isso. E como é que a gente faz isso? É ir lá brigar? É ir lá xingar? Não. Mesmo porque nós do movimento Todos pelo Saneamento Básico Macaúbas, assim como vocês, nós somos elegantes. Nós não falamos palavras feias para ninguém, mas a gente cobra com seriedade. A gente não fala, não xinga ninguém, não acusa ninguém, mas a gente cobra. E é isso que a gente tem que fazer. Como acontece essa cobrança? É a gente saber que existe isso, é a gente entender isso daqui, é a gente estudar isso daqui. Então, a partir, quando foi aprovado isso, meu filho? 19 de novembro de 2022. 19 de novembro foi aprovado. Agora nós temos o poder, agora nós temos como cobrar, porque antes disso, nós chegávamos para o prefeito e falávamos, faça tal coisa, ele fala, como? Eu não sei fazer, não tem nada, não tem nenhuma lei. Agora temos. E isso foi construído, não foi lá na sede não, foi construído na sede e com a zona rural, que é mais importante, com todo o respeito que eu tenho à sede, é mais importante, a zona rural é mais importante porque ela é muito maior, tem muito mais gente. Então, este plano foi construído para resolver o problema da sede, e o problema da sede hoje ela tem vários problemas, mas o problema mais grave é a questão do esgotamento sanitário. Nós temos lá, eu acredito que 20 mil pessoas vivendo ali, e todo mundo fazendo as suas necessidades fisiológicas, xixi, cocô, e a água da pia, do chuveiro, não sei o que é tudo esgoto, a água da pia, chuveiro é esgoto, a água da máquina de lavar roupa é esgoto também, e está tudo jogando. Para onde? Na casa de quem está lá no centro, não, é lá nas Baixadas Sofrimento, Rua 2 de Julho, quem está sofrendo é aquele povo lá. Então, eles foi construída uma rede de esgoto, botou tudo na manilha, mas jogou lá para baixo, para o povo que não tem condições nenhuma de reclamar, não tem forças, e está lá convivendo, que é o pessoal da 2 de Julho, Mamão, Alto do Cruzeiro, Olaria. Então, Macaúbas hoje tem um problema, a sede tem um problema muito sério de doenças, que acaba vindo para a zona rural. Então, a partir deste documento, que Tarcísio vai começar a explicar daqui a pouco, nós temos sim condição de mudar esse jogo. Porque não é normal nós botarmos o nosso prato de arroz e feijão aqui e confundir o feijão com a mosca. Tanto de mosca que tem, isso não é normal, e a gente acaba se acostumando e fazendo assim. Não, a gente merece muito mais que isso. A gente merece água com qualidade na cidade. A gente merece que essas ruas não sejam destruídas com a água da chuva, a gente tem que aproveitar a água da chuva. E o lixo, que aqui tem um problema grave de lixo, que eu já conheço o lixão aqui, há anos você. Então, nós merecemos uma vida melhor. Nós merecemos uma vida melhor e temos de buscar isso. Do céu vem a chuva, o resto é luta. E a luta não é luta armada, não é palavrão, não é xingamento. É conscientização, nós sabemos que nós temos uma ferramenta e que essa ferramenta deve ser usada. Então, respondendo a sua pergunta, nobre amigo Meira, hoje nós não temos nada. Nós vamos começar a construir tudo isso a partir disso daqui, desse documento de 400 e poucas páginas. Porque Macaúbas está doente. Lá o centro da sede está doente, porque o esgoto traz doenças e as pessoas pensam que é virose. E aí eu corrijo, se você me permite, eu gostaria de corrigir. Essas viroses, você falou, pode ser doença. Não, é do esgoto, seu Alberto. É do esgoto, seu Alberto. Ah, eu peguei uma doença, eu peguei uma dor de barriga, não é virose, eu peguei um circuito, estou com uma virose. Não, é tudo referente ao esgoto, a seu Alberto. Que é a primeira coisa que deveremos resolver na sede é a construção de uma nova rede de esgoto
e a construção da ET, que é juntar toda essa água, todo esse xixi, cocô e águas sujas e ser tratado. Então, a gente com isso começa uma nova era. E Tarcísio, aqui agora, vai começar a explicar como é que isso funciona. Mas eu posso dizer uma coisa, eu repito, do céu cai chuva, o resto é luta. Não vai acontecer nada se nós ficarmos assim. Não, a gente vai ter que se movimentar. E se movimentar é se informar, é saber o que esse plano aqui vai trazer para Cristais. Porque Cristais participou da construção disso. Ativamente. Ele participou, ele é um distrito, então tem aqui o que Cristais precisa. E a gente precisa saber o que nós escolhemos naquelas reuniões que você participou, Meire, que algum daqui deve ter participado. Foi anotado. Então esse plano aqui foi criado pela sociedade, pelo povo, e é por isso que ele tem que ser respeitado. Bom, pessoal, boa noite. Primeiramente pedir desculpa pelo nosso atraso, mas aconteceu uma intercorrência, o pneu do nosso piloto estava furado, ele foi trocar, acabamos chegando um pouquinho atrasado nos minutos, então peço desculpa por isso. E segundo, eu vou reforçar a fala de Joey, que é a felicidade de ver a sala cheia. Quando a gente vem lá de Macaúbas para cá, a gente não imagina, tanto que eu falei para Eduardo, não, se tiver uma pessoa, duas pessoas lá, a gente está feliz porque a gente vai conversar sobre o plano. Enquanto o Joey estava falando aqui, eu estava pensando como é que eu iria iniciar para falar um pouco para vocês sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico, que é esse documento aqui, Plano Municipal de Saneamento Básico. E eu me lembrei de um fato curioso, de uma história curiosa sobre esse plano municipal. Esse plano municipal, ele é um documento que ele organiza o nosso município para poder planejar como que nós vamos ter saneamento no nosso município, em Macaúbas toda, certo? E esse planejamento é para 20 anos. Para fazer esse documento gigante de 400 e poucas páginas, uma empresa foi contratada de engenheiros ambientais e sanitaristas, para elas pegarem as informações da cidade, pegarem as informações das pessoas e escrever esse documento. Quando essa empresa veio de Salvador para cá, ela pegou lá na internet, nos dados sobre Macaúbas, e ela veio para cá para poder construir um plano com 4 distritos. Isso foi construído em 2019. Isso foi acabar agora, em novembro de 2022. E ele pegou todas as informações do município, inclusive vieram aqui, fizeram 2 oficinas aqui, uma primeira oficina para pegar as informações, imagino que pela anuência de vocês, alguns de vocês participaram dessa reunião aqui do lado na igreja, né? E uma outra reunião para saber o que vocês querem de saneamento básico, quais são as urgências, quais são as emergências, está aqui. Hoje de tarde, enquanto eu folheava, antes de vir para cá, eu vi aqui inclusive, que está aqui entre os prazos, porque esse documento ele coloca em prazos, o que é emergencial para cada distrito. O que precisa ser feito a curto prazo, o que precisa ser feito a médio prazo, o que pode ser feito a longo prazo. E uma das emergências que eu vi aqui, por exemplo, é o desassoreamento da barragem. Está aqui colocado para 2023. Então, se está aqui colocado nessa lei, que foi votada pelos vereadores, por unanimidade inclusive, todos os vereadores votaram a favor do Plano Municipal de Saneamento Básico, foi sancionado pelo prefeito e virou lei, isso aqui está dizendo que em 2023... a barragem de Santa Terezinha Cristais precisa ser desassoreada. E não está dizendo só que precisa ser, está dizendo qual recurso, quanto que deve ser levantado de dinheiro, onde que deve ser cobrado esse recurso para poder fazer. Então, isso aqui, gente, é uma ferramenta para que vocês consigam saneamento básico para os cristais. Está tudo aqui, está escrito em detalhes. Inclusive, está escrito em detalhes como que é o nosso município. Tem informações, diagnóstico do nosso município nesse plano aqui. Então, qual é o nosso papel hoje? O que a gente veio fazer lá de Macaúbas para cá para conversar com vocês? É apresentar o resultado do trabalho de vocês como mobilizadores, como população organizada, como comunidade organizada, e apresentar essa ferramenta que é de vocês. O Plano Municipal de Saneamento Básico foi uma construção popular. Por que eu digo que foi uma construção popular? O recurso para poder construir esse plano, ele veio para 4 cidades: Macaúbas, Caetité, Jequié e Guanabi. Perceba, Macaúbas é a menor. Ele veio para Macaúbas porque o deputado federal que mandou esse recurso percebeu que em Macaúbas tinha uma cobrança grande sobre saneamento.
Ele mandou para Jequié, Caetité e Guanambi, que são cidades maiores, mais famosas, que têm universidades e não sei o que, e mandou para Macaúbas porque tem uma população engajada no saneamento básico e cobra saneamento básico deles. E as outras 3 cidades, eu nem sei se elas chegaram a terminar o plano ainda. Nós já temos eles como lei, entendeu? Cobrando inclusive a empresa que estava construindo ele para que fizesse ele de forma correta. Os seus amigos aqui participaram das reuniões, a professora Márcia também chegou a participar de reuniões nossas do conselho e viu lá, e participou lá da cobrança, como eu falei para vocês aqui no início da minha fala. Então assim, pontos principais. Para um prefeito, um vereador, um representante político, buscar um recurso para fazer uma obra, em uma cidade, um município grande como Macaúbas, de mais de 50 mil habitantes, ele vai chegar lá em Salvador, no governo do estado, ou ele vai chegar lá em Brasília e falar, olha, eu quero um recurso para fazer a obra de reforma, desassoreamento da barragem de Santa Terezinha. O gestor lá do governo estadual, federal, vai perguntar, tá bom, cadê o planejamento? Ele vai voltar para Macaúbas, porque ele não tinha. Agora ele tem. É isso aqui que dá o direito, que dá a condição do gestor ou dos vereadores ou de qualquer representante político, deputado estadual, federal, cobrar o recurso para poder conseguir o projeto da obra. Então agora não tem como dizer, a gente não tem como fazer porque falta isso, falta aquilo. Não, está aqui. Entendeu? A partir daqui ele pode escrever o projeto. Aqui está escrito qual órgão que ele tem que buscar, qual o valor que vai ser gasto. Isso aqui foi construído a partir das demandas que a população colocou como emergenciais. Entendeu? Então é uma construção popular coletiva. Então essa é uma ferramenta muito importante para que a gente agora, a partir de agora, possa cobrar para que a gente passe a ser uma cidade, um município, uma comunidade, um distrito diferente. Porque assim, quando a gente fala de saneamento básico, e já terminando o que eu gostaria de falar com vocês, porque é muito mais importante também ouvir de vocês um pouco sobre a questão do saneamento básico aqui nos Cristais. Quando a gente fala de saneamento básico, a gente está falando de resolver as coisas básicas de um lugar. Não tem como você ter um lugar saudável, limpo, sem você ter o lixo no devido lugar. Sem você ter o esgoto, que é a água suja, o xixi, o cocô, devidamente tratado, sem contaminar a organização do seu distrito, do seu local. Então, o saneamento básico, ele se propõe a isso, resolver as coisas básicas, e tendo essas coisas básicas resolvidas, a gente consegue desenvolver. Porque você não fica mais se preocupando com uma virose, com uma dor de barriga, batendo a mosca em cima da sua comida. Você passa a crescer, preocupar com outras coisas para você crescer, até água potável, até as coisas. Então, a principal que eu gostaria de falar para vocês é isso. Hoje nós temos essa ferramenta. Isso aqui é uma ferramenta que está disponível para todos. Nós vamos inclusive distribuir esse PDF, mas nós vamos também correr atrás da gestão para que ela coloque isso em um link no próprio site da prefeitura para que todo mundo tenha acesso, porque isso aqui é uma lei municipal, entendeu? E lei tem que ser cumprida. Quem vai cobrar, quando o Joey fala de luta, quem vai cobrar pelo cumprimento desse plano municipal de saneamento básico somos nós como comunidade. Essa é a minha fala e muito obrigado pela presença e oportunidade. Muito bem. O Joey já começou falando, mas não falou de onde é que ele vem. Ele não mora em Macaúbas, ele mora em São Paulo, lá em Budas Artes, né? Mas sempre que tem essa tipo assim, quando foi aprovar lá, já veio, não, quer ver a aprovação, já vem. Ah, vai ter as oficinas, ele vem, tá aqui. Então é uma pessoa que sempre está aí medindo esforço para quem? O povo macaubense. Ele tem a família dele daqui, então ele vem fazer isso para nós. O Tarcísio, a família também, os pais é de Macaúbas, mas morou muito tempo em Salvador. Está morando em Salvador? Mora em Salvador. Mora em Salvador, é professor de história, músico agora, está tocando lá, fazendo as suas livinhas lá. Beleza, então são pessoas comuns igual nós, né? Nós também podemos juntar com eles aí. A nossa comunidade já era para estar consumindo água potável desde o primeiro dia que o SAAD começou a fornecer a água. Então o plano ele não dá prazo para o SAAD, ele vem reforçar. Na verdade, inclusive, quando eles vieram aqui, a engenheira sanitarista, desculpa eu cortar, já falando. Quando a engenheira sanitarista veio aqui e fez aquelas reuniões com vocês e colocou as demandas do município, está estipulado aqui, a partir do que vocês colocaram, que uma das cobranças do distrito é justamente a questão da água não potável para consumo, entendeu? E está estipulado aí também, né, a necessidade
né? E a forma como que vai conseguir fazer essa mudança e os prazos também, o que vocês definiram como curto, médio e longo prazo de emergências, entendeu? Tanto que uma das emergências é ligada exatamente à questão da barragem, daqueles cristais, que é diretamente ligado a isso. A captação da água é ligada também à questão da barragem. Então assim, o que a gente veio apresentar para vocês é justamente para que vocês tomem isso aqui como uma ferramenta e estudem isso aqui. Inclusive eu oriento o seguinte: quando vocês receberem um PDF, coloca lá na pesquisa do PDF Santa Terezinha, coloquem lá cristais e vocês vão ver que vai ter várias páginas que vai estar com o nome lá, justamente dizendo as informações específicas do distrito de vocês, entendeu? Aí vocês vão perceber a quantidade de coisas que tem e exatamente essas coisas que foram colocadas nas 2 reuniões que aconteceram aqui, de cobrança, entendeu? De especificação de quais são as demandas e as necessidades. Como é um documento longo, de 416 páginas, que envolve todo o município, entendeu? Por mais que eu tenha passado, por exemplo, todos esses 3 anos na construção desse documento junto, eu não tenho especificamente na minha cabeça para lembrar o que diz aqui especificamente sobre a questão da água potável, entendeu? Mas foi colocado aqui por vocês na reunião, na construção disso aqui, foi colocado por vocês essa demanda. Então está aqui estipulado isso, entendeu? Essa é a Nesse assunto eu queria colocar também, porque referente à água. A água é um tema que a gente tem discutido muito aqui, desde a época, né, do diretor Zezito, todo mundo que se lembra, quantas reuniões nós fizemos aqui, né? As pessoas trouxeram balde, né, mostrando que a água, né, a qualidade da água como estava. E assim, esse sistema que nós temos aqui implantado, foi implantado pelo governo do estado, em 2007, se não me engano. Nessa época, era para atender 250 famílias. Hoje, a gente tem mais de 1.000 no mesmo sistema. Eu que já conversei várias vezes, né, dentro das reuniões que a gente já conversou com o diretor do site, que inclusive hoje é Bill, que não tem recurso. O que eles dizem para a gente é que não tem recurso. Agora você imagine 1.000 ligações, vamos colocar aí 20, 30 reais, né, por cada família aí. O SAI hoje tem um funcionário para atender 1.000 famílias. E a energia, e coloca lá alguma coisa na água lá. Entendeu? Não tem como não tem dinheiro. Então essa é uma coisa que a gente vem batendo há muito tempo, discutindo há muito tempo, né, nessa mesma tecla. E infelizmente a gente está aí hoje, né, com essa situação que o povo indignado da qualidade que a água está chegando na casa das pessoas. Né? Então assim, a gente vem batendo muito. Quando chega ainda, tem 5, 6 dias sem água. Uns dias atrás faltou a água aqui. O que aconteceu? A bomba queimou. Imagina o SAI não ter uma outra bomba para colocar. Aí a comunidade, o povo tem que ficar aí 1 semana, 2 semanas e esperar a bomba vir. Então são coisas assim que o pessoal já está, né, já esgotado com essa situação. Roberto, o que o povo tem que fazer? Eles têm que procurar. Fazer uma greve? O que o povo tem que fazer? Parar de pagar? Quanto que eu comecei aqui? Tem algum número para encher de mensagem, encher de ligação? O que o povo pode fazer? Porque pelo visto você, como vereador, já fez tudo e mais um pouco do que tinha que fazer. A gente já participou de reunião, já trouxe água no balde e nada foi feito. O que mais o povo pode fazer? Porque eu acho que o povo, todo mundo está indignado e todo mundo está disposto a fazer alguma coisa para ver uma água decente que está tão perto. Gente, a água está tão perto. Não tem que vir dos tinguis, não. A água está aqui. É tinguis mesmo? Uhum. É, né? A água está aqui, está fácil. Então eu acho que o povo está disposto a fazer. O que é que o povo pode fazer? E também tem alguma coisa? Eu gostaria de falar. E também tem que exigir mais, porque agora mesmo trocou de funcionário. O funcionário não mora aqui, mora em Macaúbas. Aí teve um dia mesmo que quebrou um cano lá de frente de uma data minha, já eram umas 4 vezes. Ensinou a amar Macaúbas desde pequenininho. Eu venho a Macaúbas desde os meus 2 anos. Como eu não vou contar a minha idade, então fica aí para vocês pensarem desde quando eu venho aqui.
E eles meus pais, meu pai especificamente, me ensinou que tem que se amar as raízes, e minha raiz está aqui. Então, dito isto, eu gostaria de falar o seguinte: essa resposta que a senhora quer, ela está aqui. Como o Tarcísio falou, isso é um documento muito grande. É possível saber tudo, mas é muito difícil. Vocês terão de estudar isso. Vocês terão de estudar isso. Quando ele fala em PDF, nós temos aqui um arquivo que pode ser enviado por celular, e cada um pode abrir e estudar. Porque a resposta está aqui. E por que ela está aqui? Porque nós fizemos oficinas e pegamos as necessidades. O plano pegou a necessidade da água. Está aqui. Tudo se encontra aqui. Mas vocês terão de estudar. Vocês terão de estudar isso aqui. Não estou falando para estudar tudo, não. Só pega a parte de Cristais Santa Terezinha, que já é grande. Aí vocês vão saber como é que é. O SAAI não faz nada hoje. O SAAI não faz nada hoje porque tem uma verdade, é que a gente tem que ir. É porque nós não fazemos nada. Nós não cobramos. Está pagando. A gente aceita, pelo menos a maioria absoluta aceita com a paciência que não deveria. A partir do momento que vocês se reunirem, um monte de gente, chegar lá, um monte, não adianta 10, não adianta só a senhora, ou só outra, um monte chegar lá e falar assim, olha, com base na democracia, eu quero isso resolvido. Aí eles vão, sabe, porque se vocês não fizerem isso, eles vão ficar passando mel nos lábios de vocês. Porque é inadmissível ter uma bomba só, tem que ter 2, 3. E eles não vão fazer isso daí enquanto a gente ficar pensando que a ajuda vai cair do céu. Isso daqui é uma ferramenta poderosa, mas se a gente deixar ela lá, ela não vai ser nada. Isso daqui só vai ter força se nós cobrarmos. Então, perdoem, precisa que vocês se engajem nisso. Então, isto está assim, desculpe, mas é porque nós permitimos que ficasse dessa forma. E eles querem que fique assim. Porque assim está ótimo, porque o senhor vai precisar de uma coisa, aí o senhor vai ter que ficar ajoelhando lá, eu me dar uma coisa. Não tem que ajoelhar, não. Eu quero porque é meu direito. E é isso que o macaubense tem que botar na cabeça. Porque os políticos que sempre estiveram aí querem que vocês fiquem assim, mansinho mesmo. Só que a coisa fica tão ruim que ela aí está ficando brava. E está certo ficar brava. E está certa. Eu nem moro aqui, eu estou em São Paulo também, mas eu fico indignada. Pois eu acho que é isso que você falou. O povo tem que entender isso e sair, movimentar. Agora veja que interessante. Eu moro em São Paulo, quase 2.000 quilômetros daqui. Poxa vida, ele mora em Salvador, a 700 quilômetros daqui. A gente está fazendo mais que eles. Como é que pode isso? Uma pessoa que está longe, nunca ter feito isso aqui. É porque não querem fazer. E a gente vai permitir que isso continue assim? Não podemos. Não podemos, porque não é nosso direito viver bem. E agora, viver bem requer sacrifício. Não adianta ficar, Macauê é longe, eu não vou, não sei o que. Não, se um dia vocês se organizarem e ficar com um monte de gente falando, o cara vai fazer. E para ficar cada vez mais unido, a gente tem que pensar a mesma coisa. Por isso que nós temos que estudar isso, senhores e senhoras. A gente tem que estudar, isso aqui tem que botar. É como estudar a Bíblia. Tem que estudar todo dia um pouquinho, entender, não é só passar. Tem que entender isso daqui. Porque tudo que eles querem é que a gente não saiba o que é isso aqui. Porque aí deixa pra lá. Só que isso aqui não vai ficar na gaveta. Pelo menos da minha parte não. Agora vai ser injusto só eu ficar cobrando, ou só o Tarcísio, ou só o meu. Não, todos têm que cobrar. Todos. Como? Quem de vocês, como alguém de vocês pode estar como cobrar? Como a gente pode fazer? Eu pergunto a vocês, quem de vocês vai à sessão da Câmara? Pois é, os caras ficam lá, com todo respeito ao senhor, mas ficam lá, todo mundo ausente, ninguém sabe o que está fazendo, e fica assim, não, a gente tem que participar.
Se não dá para ir uma vez, vai outra. Se não dá para ir você, vai você. Se não vai para a senhora, vai outra. O que não pode é ficar as coisas às moscas. Literalmente. Então, tá vendo que depende muito mais da gente do que qualquer outra coisa, depende da nossa atitude. Se a nossa atitude está certa, não nossas costas. E dois, Tem que ficar nas nossas eu posso dar uma opinião? Sim, senhor. Faz um exemplar disso aí, deixa em cada comunidade. Um exemplar da lei aí, deixa em cada comunidade. Boa observação. Isso aqui tem um custo. Isso aqui tem um custo. Isso aqui custou R$100. Para imprimir, coisa mais. Só? Não, é porque a gente conseguiu desconto porque Sim, era mas eu por quero real. Isso aqui custa R$300, R$250. Eu não posso fazer isso, eu não tenho dinheiro para isso. Eu acho que cada comunidade, não precisa ter um em cada casa, mas cada comunidade tinha que pegar. Vocês não têm uma associação? Pega, reserva R$300, vai lá e imprime isso aqui. Fica muito mais fácil do que ficar fazendo isso aqui. Você está entendendo? Agora isso aqui custa, a gente teve que pagar para isso aqui. Ontem nós fomos em Araçás, o presidente lá, o líder lá, o senhor Zé Atílio, onde ele falou qual que é a gráfica, tal. Então pronto, ele já vai providenciar. Você está me entendendo? Agora, tem um custo. Isso aqui custa R$300. Para imprimir, né? Para imprimir, né? Para imprimir. São 416 páginas. Em colorido também, porque tem tabelas, tem especificação de valores e gráficos. É uma coisa bem detalhada mesmo sobre todo o município. Então não é um documento simples, na verdade não. É um documento complexo, porque também a nossa situação é complexa, né? Não é uma situação simples. Mas saibam que tudo o que o político ruim quer, e nós não temos só políticos ruins em Macaúbas, não, de maneira alguma, é que nós não saibamos o que é isso. Que a gente fique cansado disso aqui. A gente tem que focar e estudar isso, porque a gente vai poder ir lá e falar assim, olha, eu sei que tem isso e a gente quer isso. Agora, se a gente não sabe, como é que a gente vai fazer? Então, no caso aqui, voltando aqui a pergunta, no caso, sabe que para poder implantar isso aí vai custar alguns bilhões. Para chegar lá e onde vem? Tá. Onde é que a gente vai, como é que a gente vai fazer? Não tem dinheiro, como é que a gente vai? Não, tem aqui. A resposta está aqui. Inclusive, não, eu tô falando, se vocês pegarem a coisa, você vê como é que é a coisa? Se vocês pegarem aqui, vai ter inclusive os valores, quanto custa tal coisa, quanto custa para fazer esse desassoreamento. Então a resposta toda está aqui. Está aqui, a gente precisa mais disso aqui, como a Bíblia. Quando o Joey fala isso, foi engraçado isso aí. Quando ele fala isso é porque é o seguinte, uma empresa foi contratada com 6 engenheiros sanitaristas ambientais, inclusive vieram aqui, essa empresa, e essa empresa fez isso tecnicamente. Ela não fala apenas o que você precisa, o que a comunidade precisa. Ela fala, olha, a comunidade me disse que precisa isso, e para resolver isso, o recurso é tal, em centavos, e o recurso tem que ser alocado nesses órgãos. Então essa conversa, meu amigo, de que você recebia antes, que não tem recurso, vai ter que acabar, porque esse plano municipal de saneamento básico está especificando que o recurso sai da Caixa Econômica Federal, que o recurso sai da Fundação Nacional de Saúde, que o recurso sai da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos do Governo do Estado da Bahia. Está aqui definido por um órgão técnico que entende como fazer isso e escreveu especificamente a partir das demandas de cada distrito. Agora, como o Joey fala, se a gente não ficar por dentro disso aqui e for cobrar a execução, vai ser uma lei, perceba, isso é uma lei municipal, aprovada e sancionada, vai ser uma lei que vai ser colocada na gaveta. Por que a gente fala que a gente tem condição agora, é uma ferramenta que a gente pode cobrar? Porque isso é uma lei municipal que diz o que precisa ser feito daqui 3 meses, daqui 5 meses, daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos. O que precisa ser feito? Se essas 5 gestões municipais não cumprirem esse planejamento, ela vai estar descumprindo uma lei municipal. E quando você descumpre uma lei municipal, você está indo contra a lei. E aí tem condição sim de a gente cobrar nos órgãos do Ministério Público e tudo mais. Olha, a gestão tal não está cumprindo o plano municipal de saneamento básico. E é para isso, inclusive, que existem essas organizações coletivas, que existe o Conselho Municipal de Saneamento Básico, que tem lá vários representantes do Distrito de Cristais, como o Eduardo, como o Joey, inclusive, que representa também vocês. Então, por mais que fique engraçado, né, Joey falar que está aqui, mas realmente está aqui, entendeu? Está aqui realmente, aqui explica. Inclusive, vocês vão perceber que está aqui em centavos.
E foi uma das perguntas que eu fiz para a engenheira. Por que está aí? Cristais receberá são obras caras, mas tem dinheiro, muito dinheiro. E nós temos o cheque, esse aqui é o cheque. Porque, não, é verdade, estou falando assim, porque se o prefeito, por exemplo, o atual prefeito, o senhor Aloysio, fosse lá hoje no governo federal, que é uma das formas de se adquirir verba, é no governo federal, outra é no governo estadual, e até empresas que queiram, tá entendendo? O lado privado da coisa. Se ele fosse lá sem isso, o cara fala assim, dá meia volta isso aqui, roda nos calcanhares e vaza. Só que isso daqui é o cheque, ele chega agora com isso aqui, ó, minha senhora, eu preciso disso aqui, ó. Pronto. Agora, se o senhor prefeito, se os senhores vereadores não pegarem isso daqui e ir até, o dinheiro não vem. Este é o cheque que todo prefeito deveria ter e gostar de ter. Agora, voltando à questão, né, por que Macaúbas está assim? Porque nunca ninguém fez isso. Nunca ninguém fez isso, por isso que Macaúbas está assim. A gente precisa fazer o saneamento básico. Macaúbas está assim porque está pecando em todas as quatro situações que o meu nobre amigo doutor Eduardo falou. Nunca fez nada. Então, a partir do momento que a gente conseguir isso, aí resolve. A felicidade vem, bate na porta e você deixa entrar, tudo vai ficar iluminado e colorido. Agora, não pense vocês. Macaúbas está num caos. Tudo que está ruim, por exemplo, um doente que está ruim demais, ele não fica bom no outro dia. Você vai dando um antibiótico, não sei o que, ele vai se recuperando, ele fica forte. Então não pense vocês que a gente está aqui falando, não, isso aqui vai resolver tudo. Não, isso aqui vai ter um período de muita luta, até eles compreenderem que a gente quer isto. Enquanto eles não compreenderem que a gente quer isto, aí vai ficar assim, não. A hora que eles compreenderem que nós estamos unidos, querendo o nosso bem, aí vai. E é por isso que eu estou fomentando a comunidade daqui, conversar com o Olaria conversar com a Araçá conversar com contendas, e aí sim. Isso em 3 anos, na base da pressão. Inclusive os amigos que participaram das reuniões viram a dificuldade que era para a gente conseguir fazer isso aqui na base da pressão. Tem outras cidades que estão na luta ainda e não conseguem. E não é à toa isso, é porque isso é uma ferramenta muito forte de cobrança popular. Entendeu? Porque aqui agora é a cidade planejada a partir das demandas da população. E é um planejamento que vira lei, em que se você descumpre uma lei, você está indo contra a lei. Então, por isso, a grande dificuldade, a grande, como é que eu posso falar? A gente precisou se empenhar para conseguir fazer esse documento aqui, que devia ter sido feito em 8 meses, a gente só conseguiu fazer em 3 anos. Com muita luta, com muita dificuldade. Então, por isso, inclusive, essa nossa insistência de ir nas comunidades, apresentar o Plano Municipal de Saneamento Básico e mostrar para vocês como ferramenta de vocês, porque foi realmente construído para vocês, como eu falei no início da minha fala. O distrito de Cristais ia estar lá colocado, estava no início da construção desse documento, ele estava colocado como distrito de açude, não estava separado, entendeu? Então foi uma luta popular de vocês que fez com que isso acontecesse. Então, se essa divisão, já iniciou o plano com essa divisão, é com certeza porque o distrito de Cristais está aqui colocado as suas demandas, suas cobranças, e também como conseguir, quais as metas, quais os programas, quais os projetos, certo? A gente não tem condição de estudar especificamente cada região e vir apresentar, mas a gente tem condição de apresentar para vocês em si o documento. Eu tenho certeza que quando vocês começarem a ler, vocês vão perceber o que a gente está falando aqui, vão entender. E aí passa para essa parte que o Deus está falando, que é de mobilização mesmo de vocês. E faz diferença, eu sei que faz diferença, porque a gente percebe isso também na sede, como que o movimento Todos pelo Saneamento Básico, que tem aqui a professora Márcia como participante, tem aqui Sérgio Meira como participante, Eduardo Lopes como participante, o movimento tem ganhado força justamente nessa conscientização de cobrança popular de uma coisa que é básica, que é a nossa saúde. Entendeu? Não tem condição de a gente continuar vivendo sem ter água potável, que é o básico. Não tem como a gente trabalhar bem, não tem como a gente desenvolver bem, não tem como a gente se alimentar bem, ter boa saúde sem a gente ter água potável, com água barrenta. Não faz sentido, entendeu? Então, é isso. É essa que eu gostaria de falar. Vou fazer uma proposta, a nossa reunião está se estendendo, a intenção é mais de ouvir, a gente está falando mais do que ouvir.
mas só uma proposta, uma sugestão por conta da questão da água, que é o que parece que nos atinge de uma forma mais forte no momento. Vamos marcar uma reunião com o diretor do SAIA, eles podem pensar, mas já teve reunião. Não, vamos marcar mais uma, vamos dar mais uma chance e vamos cobrar na taxa de água em outros lugares. Se a sede dá prejuízo, vocês aumentam o valor da água da sede. Mas Cristais não dá prejuízo. Qual é o custo da manutenção mensal aqui da estação de fornecimento de água? Qual é o custo? É X. E quanto é que vocês arrecadam por mês? É tanto. Então não tem prejuízo. Se não tem prejuízo, vocês têm que nos fornecer água conforme tem previsão do Ministério da Saúde e tal. E vai ter que fazer isso rápido. A gente já cansou de esperar. Mas aqui dá prejuízo. Tem que nos mostrar também. Tem que nos mostrar. A administração pública tem que ter transparência. A gente não vai estar pedindo, a gente vai estar exigindo. Nos mostra que aqui dá prejuízo. Então vocês não têm como melhorar por isso. Se dá prejuízo, então vamos pensar, vamos conversar na solução. É aumentar R$2 na conta de água de cada morador. Eu acredito que todo mundo está disposto a pagar R$2 a mais para fornecer uma água com qualidade. Mas também tem que nos mostrar isso antes. Nós estamos dizendo que dá prejuízo, vai aumentar R$2. Tem que ter essa transparência. Beleza, Beto? Vamos correr atrás aí, trazer o Binho aqui e a população e a gente vai conversar. É o seguinte, quando você não faz um cuidado correto de um local de captação de água, que seja uma lagoa, ou um açude, ou uma barragem, começa a chegar terra, começa a chegar detritos, que vai diminuindo a fundura dela. E essa reforma chama desassoreamento, é quando você faz a limpeza dela para que ela possa novamente captar água. Ficar profundo novamente. Então está aqui estipulado a partir da demanda de vocês, que essa é uma urgência de Santa Terezinha. Entendeu? E essa é uma urgência para 2023. Então quando fala aqui que isso tem que ser resolvido em 2023, isso quer dizer que nós temos como pegar esse documento, ir atrás dos gestores, dos vereadores e falar, olha, vocês votaram a lei, e na lei diz que a barragem tem que ser desassoreada, tem que ser limpada, reformada em 2023. Então isso quer dizer que é uma demanda urgente e que é um prazo que está aqui no plano, que é a curto prazo para ser resolvido. Isso a partir da cobrança de vocês, porque por exemplo, em outras regiões, como por exemplo lá em Araçás, a cobrança não era essa, a cobrança é ligada ao lixo. Então cada região tem uma cobrança específica e foi colocado no plano isso. Beleza? Aqui também tem cobrança do lixo seletivo. Também, inclusive já visitei. Tem. É por isso que... Lixo seletivo, que eu tô vendo o pessoal falando aí, por que não faz pelo menos uma coleta mensal do lixo reciclável? Você mora em São Paulo, né? Moro. Sim, talvez isso explique essa situação que você tem essas dúvidas, porque... Não, mas é isso que eu escuto do povo aqui. Sabe o que acontece? Que o povo não quer falar. E aí então eu falo. Eu posso responder Sem essa. falar. Olha, eu posso responder essa com uma certa propriedade, porque é o seguinte, a coleta a reciclagem que é feita dentro de Macaúbas é por conta de pegar nem o que a sede oferece. Então, em Macaúbas, a reciclagem que tem é feita pela Catan. A Catan que coleta, uma associação privada, mas que a prefeitura apoia e só existe, pelo que eu conheço lá, porque a prefeitura apoia, porque o custo é muito alto. Ela, com a venda do material reciclado, não daria para a Catan manter esse trabalho. Então, para a Catan passar a pegar aqui no Cristais, teria que ter um apoio da prefeitura bem maior do que é hoje, para dar conta de pegar lá na cidade o que a cidade tem a oferecer a mais do que hoje pega e expandir para cá. Aí fala que a gente tem. Tá, fala. Vai, eu estou falando que essa aqui é a salvação. Veja. Eu sugiro, viu, Flávio, quando vocês forem fazer essa reunião, vocês levem isso daqui, ó. Assim, ó, com base no plano. Você está me entendendo? Isso tem que ser levado. Tem que ser levado. Eu queria também fazer uma outra observação. Já assistir ao próximo fazendo, né? Não, todos nós vamos ter de arregaçar as mangas e chamar para si essa responsabilidade. Nós temos que ser cidadãos de fato. Cidadão não é só quem se preocupa com a sua casa, só com a sua família, só com o seu quintal. Não, cidadão é quem se
se preocupa com a sua casa e com a casa do vizinho, com a praça, com a rua, com a falta d'água que o meu vizinho não tem. É isso que é ser cidadão. Então, é isso que a gente está ensinando o macaubense. O movimento Todos pelo Saneamento Básico Macau está ensinando, a gente está indo. Isso é cansativo de sair de lá e para cá e tal, mas a gente faz isso porque a gente precisa que vocês entendam, que a gente precisa se unir. E se unir é saber que a gente precisa de saneamento básico e estudar tudo isso daí.